Capítulo 56. Monstros, homens e coisas quebradas. 19º dia da lua de sangue. Nordeste de Berona, inverno, ano 3081 após a perdição. Com os cascos de Truzil rangendo na lama, Riste recostou-se, fechou os olhos e deixou a chuva fria respingar em seu rosto, com as mãos repousando sobre os pelos encharcados do pescoço do cavalo. O primeiro e o quarto exércitos haviam partido de Berona 4 dias atrás, marchando arduamente do nascer ao pôr do sol, e durante esse tempo a chuva fora implacável. Mesmo assim, Taia Tambrel impôs um ritmo de quase 40 km por dia. Mesmo montado, Riste estava exausto, com os músculos doloridos e as coxas assadas pela chuva e pelo atrito constante. Ele não ousava imaginar o estado em que a infantaria se encontrava. Após o ataque a Berona e a Torre Alta, ambos os exércitos foram reabastecidos com seus efetivos completos de 5.400 homens, juntamente com a Guarda Negra de Taia Tambrel. Os exércitos também foram reforçados por cerca de 10.000 auxiliares, voluntários recrutados entre os habitantes da cidade e os refugiados que inundaram Berona e a crescente cidade que se formou fora das muralhas. Muitos haviam perdido amigos ou familiares no ataque, e um exército em marcha também significava comida. Quando o chamado para voluntários foi feito, a resposta foi avassaladora. O povo queria vingança, queria sangue. O limite não era o número de almas dispostas a se juntar e lutar, mas a capacidade de alimentá-las e equipá-las. E agora, juntos, marchavam para o reduto rebelde nas montanhas Firnin. Pelo que Magnus havia dito, o 7º e o 18º exércitos marchavam de Elkenrim, juntamente com mais 10.000 homens de merchantes Rite. Mais de 40.000 almas. Segundo Garramon, o Império tinha conhecimento da fortaleza há algum tempo, mas havia adiado o ataque devido ao surgimento dos Uraks e dos Elfos de Linalion. Eles eram um incômodo que podia ser ignorado. O ataque mudou isso. Riste abriu os olhos para o estranho tom rosado da luz que cintilava na chuva forte, diamantes que caíam forjados em sangue. Olhando para a lua carmesim, seus pensamentos se voltaram para a pedra preciosa em seu pescoço e a essência que a preenchia. A essência coletada de um homem que Riste matara com as próprias mãos. A essência que o chamava naquele exato momento. Ele mal se lembrava do que tinha feito. Apenas raiva, fúria e, então, um estalo. Quase parecia que ele estava flutuando acima de si mesmo, observando seu corpo quebrar o pescoço do homem. Mas ele se lembrava dos sussurros em sua mente, sua própria voz, seus próprios pensamentos, incitando-o a tirar a vida do homem. A quebrar seu pescoço por sequer ousar ferir Neera. E foi exatamente isso que ele fez. Deixou que sua raiva o controlasse. Seu traseiro está doendo. Riste cambaleou para frente quando Magnus lhe deu um tapa nas costas, quase caindo da sela no processo. O grandalhão cavalgava um belo cavalo baio que rivalizava em tamanho com os Varsundi Blackthorns, e quase pareciam deles, dada a quantidade de lama que escurecia seu pelo. Calma aí, seu grandalhão. Calma. Eu não gosto de você, e você não gosta de mim. Temos um acordo. Mas se você me derrubar, pode ter certeza de que vai virar jantar de cavalo. O cavalo bufou e sacudiu a cabeça, mas continuou andando. Magnus ergueu o toco do braço esquerdo, segurando as rédeas mais uma vez com a direita, a chuva batendo contra sua capa. Ainda esqueço que ele sumiu. Enfim, como está seu traseiro? Riste ergueu as sobrancelhas, lançando um olhar para Garramon e Neera, que cavalgavam à sua direita. Seu traseiro, rapaz. Fica do outro lado do seu pênis. Magnus, chamou Garramon. Posso sugerir que você explique melhor. Ah, seus cães imundos. Eu quis dizer da sela. A minha está em carne viva. Odeio andar a cavalo. Então por que você está montando um? Perguntou Neera. Porque sou preguiçoso, disse ele de um jeito que dava a entender que a pergunta não precisava ter sido feita, quase se derrubando da sela pela segunda vez enquanto coçava a barba negra e espessa. E não estou a fim de atravessar esse lamaçal como aqueles coitados. Magnus gesticulou para as fileiras de soldados que marchavam ao redor deles. O exarca havia garantido que houvesse montarias suficientes para todos os magos. Taia Tambrel, sua guarda negra e a cavalaria leve também estavam montados, mas os cerca de 20.000 soldados de infantaria e auxiliares caminhavam a pé sob a chuva incessante, puxando carroças atoladas na lama, escorregando e chapinhando, sem nunca encontrar um minuto de descanso. Enquanto Riste observava a infantaria marchando, seu olhar se voltou para algo completamente diferente. O imperador não os acompanhou no ataque à fortaleza, o que surpreendeu Riste, embora ele não se atrevesse a compreender a mente de um homem como Fanny Morten. Segundo Garramon,
o imperador permanecerá em Berona caso houvesse um ataque dos elfos ou dos Uraks. Embora o próprio imperador não estivesse presente, enviará 10 dos escolhidos em seu lugar, juntamente com o primarca Andelar Toura e seu próprio séquito pessoal de magos de batalha Exarcas. O primarca cavalgava à frente do exército em uma carroça coberta, enquanto os escolhidos estavam espalhados entre as tropas, cada um marchando isoladamente, sem nunca dizer uma palavra ou demonstrar o mínimo interesse em nada. Contudo, desde o primeiro dia em que o exército partiu, parecia haver sempre um dos escolhidos no campo de visão de Riste. Naquele instante, um homem marchou a menos de 3 metros para a esquerda. Tinha a mesma altura que Riste, cabelos castanhos curtos e o rosto de um homem que talvez tivesse vivido 5 ou 6 verões a mais do que ele. Vestia apenas calças pretas, botas de couro grosso e uma túnica carmesim tão tingida que se colava à pele, revelando as runas gravadas em sua carne. Nem sequer carregava uma espada. Os homens e mulheres que caminhavam ao seu lado davam-lhe uma ampla volta, não por medo ou incerteza, como Riste teria esperado, mas por reverência e temor, como se o próprio Efialtir caminhasse entre eles. Vários sacerdotes de Efialtir marchou com o exército simplesmente para ficar perto dos escolhidos, 100 no total, 10 para cada um. Naquele instante, 10 sacerdotes, trajados com vestes carmesins com círculos brancos marcados em cada peito, moveram-se em um amplo círculo ao redor do escolhido. Cada um deles segurava um turíbulo dourado na ponta de uma corrente feita de elos de ouro, e o incenso se espalhava pelo ar em densas nuvens. Parecia estranho para Riste dedicar toda a sua vida a algo que nunca vira e a criaturas das quais nada sabia além das histórias que lhe eram contadas por aqueles que sabiam tanto quanto ele. Era um ciclo, mito e lenda se tornando fato com o tempo, através da perpetuação de histórias narradas ao longo de milênios. Sim, Riste vira evidências suficientes para acreditar que os deuses realmente existiam, mas ainda não vira nada tangível que revelasse as intenções de qualquer um deles. Riste tinha visto os escolhidos por toda Berona e dentro da Torre Alta, mas nunca tivera a oportunidade de observá-los de perto. E enquanto examinava este, se perguntou se o termo correto seria ele ou isso. O homem que caminhava à sua frente era mais humano ou espírito? Mais carne e osso ou servo de um deus? A pergunta se juntou a outras 100.000 na caverna que era a mente de Riste. E, como todas as outras, Riste estava determinado a obter uma resposta. A respiração de Riste ficou presa em seus pulmões quando a criatura virou a cabeça e seus olhos negros e profundos o encararam. O escolhido continuou caminhando para frente, com passos firmes, mantendo o olhar fixo em Riste. Havia algo nele que o hipnotizava, como se a criatura estivesse olhando para o âmago de sua alma. O som pesado dos cascos dos cavalos ecoava na mente de Riste, fraco e nebuloso. E foi somente quando um cavalo baio, vindo da frente da coluna, parou diante de Garramon e Magnus que Riste se obrigou a desviar o olhar dos escolhidos e dos sacerdotes. O jovem batedor trocou algumas palavras com os 2 exarcas, depois galopou de volta para frente, com os cascos rasgando pedaços de terra encharcada. — O que é isso? — perguntou Riste, puxando o truzil para perto de Garramon. — O caminho à frente está. Garramon hesitou por um instante. O caminho à frente está coberto de cadáveres. Parece uma caravana de refugiados fugindo das aldeias ao redor de Grey News, com soldados junto. Os Uraks os despedaçaram. Havia muitas crianças. Os batedores dizem que a cena é horrível. Taia está nos ordenando a fazer o caminho mais longo, mas teremos que acelerar o passo para não perdermos tempo. Isso não parece prático, disse Riste sem hesitar. E não era prático. O exército já marchava dobrado, enfrentando lama, chuva, frio e vento. E quando finalmente chegassem às montanhas Firnin, teriam que enfrentar uma força de rebeldes cujo número desconheciam. Sem mencionar o risco óbvio de um ataque Urak. Marchar mais longe e com mais esforço, agravando ainda mais o cansaço que já afligia o exército, não era apenas impraticável, era imprudente. Mas ele optou pela palavra prático. Estava aprendendo e não achava que a palavra imprudente seria bem recebida. — Você não viu muitas crianças mortas, viu, rapaz? — perguntou Magnus. Riste não entendeu bem a relevância da pergunta. — Não, acho que não, mas já vi muitos cadáveres. E tenho certeza de que verei muitos mais. Estes não são diferentes. Gostaria que estivessem vivos, mas andar por aí não mudará isso. O cansaço de marchar com mais afinco neste clima, porém, pode nos engrossar quando finalmente chegarmos às montanhas Firnin. Você quer que façamos esse exército marchar por um campo de cadáveres desmembrados? Um curandeiro que cavalgava por perto, com vestes brancas adornadas com prata sobre os ombros, puxou seu cavalo para mais perto. Riste reconheceu seu rosto, alto ardente Solmantuk. Ele havia se juntado ao exército em Berona,
e o humor de Garramon azedou imediatamente. O homem o encarou com aquele mesmo olhar estranho que Rist vira muitas vezes ao longo dos anos. Eu gostaria que seguíssemos o caminho mais curto e seguro daqui até as montanhas. Só isso. Solman balançou a cabeça em sinal de desgosto. Há um resquício de humanidade nesses olhos frios, irmão Avel? Você considera a morte algo tão insignificante que os corpos mutilados do seu povo não lhe dizem nada? Parece que você realmente encontrou a afinidade certa. Sentia o mesmo pelo seu amigo Tomin. Ele era membro da minha afinidade. Aprendiz da irmã Danvar. Você marcharia sobre o cadáver inchado dele também? Isso não o incomodaria. Rist encarou o homem, sem conseguir encontrar palavras que pudessem expressar adequadamente a tristeza em seu coração ao pensar em Tomin. Ao seu lado, Neera enrijeceu, seus dedos pálidos enquanto segurava as rédeas com força. Rist olhou para ela, mas ela não retribuiu o olhar. Calha a boca, irmão Tuk, ou eu a arrancarei. A centelha pulsou de Garramon enquanto ele se virava para o alto ardente. Suas queixas contra nossa afinidade são de sua inteira responsabilidade. Com um patrocinador como você, árbitro Kalinin, não me surpreende que ele seja assim. Vocês, magos de batalha, pouco se importam com a devastação que deixam para trás. Monstros, todos vocês. Ele olhou de Rist para Garramon. Você tem um talento especial para orientar os jovens. Acha que este terá um destino melhor? Diga mais uma palavra, e depois nunca mais. Eu prometo, isso não é uma ameaça, é uma certeza. Os dois homens se encararam por um longo momento até que o irmão Tuk puxou as rédeas com força e impulsionou seu cavalo para frente, com os outros curandeiros seguindo. Os cascos dos cavalos tilintavam e a chuva rufava, mas, fora isso, o silêncio reinava enquanto o exército marchava. Garramon não se virou para Rist nem disse mais uma palavra. Parecia ter desaparecido em seus próprios pensamentos. Magnus parou seu cavalo ao lado do de Rist. Solman e Garramon têm um passado, rapaz, um passado amargo. E os curandeiros tendem a nos ver como monstros de qualquer forma. Eu entendo. Eles dedicam suas vidas a salvar vidas, e nós dedicamos as nossas a acabar com elas. Não leve para o lado pessoal. Ele é um idiota amargurado com um pinto pequeno, tentando usar você para chegar a Garramon. Ele sabe onde cutucar. Mas ele não está errado, está? Como poderia estar se eu ainda não entendo? Estamos em guerra. Vi mais cadáveres nas Três Irmãs do que conheci pessoas em toda a minha vida. Centenas morreram no ataque a Berona. E quando chegarmos às montanhas Firnin, o que planejamos fazer além de criar mais cadáveres? Por que então marchamos ao redor em vez de atravessá-las? Não é nada que já não tenhamos visto e não veremos novamente. Não quero matar os rebeldes, mas entendo a necessidade disso. Vi o que eles fizeram em Berona. Magnus deu a Rist um sorriso suave. Um sorriso parecido com os que sua mãe lhe dava quando ele não entendia o que era aparentemente óbvio para todos os outros, o que acontecia com frequência. Se todos pensássemos como você, Rist, o mundo seria um lugar muito mais simples. Mas não pensamos. E quando se trata de liderar um exército, você não está apenas gerenciando seus corpos, suas armaduras e seu treinamento. Você está gerenciando seus medos, seus desejos, seu fervor, você está gerenciando seus corações e mentes. A lógica é ótima, mas evapora quando entra em contato com o coração humano. Magnus bateu com o toco do braço contra o peito. Os homens e mulheres deste exército viram morte sem fim neste último ano. Perderam entes queridos, irmãos e irmãs. Alguns perderam seus lares. E posso afirmar uma coisa com a certeza que nasceu de séculos de guerras. Se marcharmos com um exército exausto por um campo alagado e cheio de cadáveres inchados, teremos desertores ao amanhecer. E quando finalmente chegarmos às montanhas Firnin, teremos um exército pronto para se desfazer e fugir. O aço corta e mata, mas quando uma batalha se equilibra à beira do precipício, quando dois exércitos lutam com unhas e dentes, é o medo e a ambição que decidem o dia, o moral. É algo inconstante e deve ser cuidado com zelo. Magnus inclinou a cabeça para baixo para encontrar o olhar de Rist. Você é um pouco estranho, Rist, mas eu também sou completamente maluco. Não há uma pessoa aqui que não seja. Algumas horas depois, Rist estava em frente à tenda de comando, olhando para a lua de sangue, a chuva batendo em sua pele, fria e rítmica. Ele estava ali há um tempo, enquanto os outros se mantinham secos dentro da tenda. Algo no tamborilar da chuva o acalmava, permitia que sua mente divagasse. Chovia muito na clareira. Rist!
Neera saiu da tenda e foi para a chuva, envolvendo-o com os braços por trás. Ela encostou a cabeça, coberta pelo capuz, nas costas dele. Você vai pegar uma gripe forte. Volte para dentro. É só chuva. Ele colocou as mãos sobre as dela, os dedos deslizando para dentro dos espaços. Eu gosto de chuva. Vocês não têm a febre dos afogados no sul? Ela o abraçou com mais força, pressionando o rosto contra sua capa encharcada. Sim, sabemos. A primeira filha de Marastir morreu disso quando mal tinha idade para andar. Então entre, troque de roupa e pare de ser idiota. Não vou ficar sentada ao seu lado cuidando de você como sua mãe. Sinto falta da minha mãe. Rish olhou por cima do ombro. Neera. O quê? E não me pergunte nada que me faça pensar. Eu só quero dormir. Sou um monstro. Neera afrouxou um pouco o aperto e se moveu para poder olhar nos olhos de Rish. Ela balançou a cabeça, sorrindo suavemente. O que você não entende sobre não pergunte nada que me faça pensar, Rishavel? Provavelmente tudo, para ser sincero. Qual é o sentido de perguntas que não nos fazem pensar? Ela riu disso. Você não é um monstro, Rish. É aquele alto ardente que te fez pensar assim, não é? Não deixe que ele entre na sua cabeça. Você é um mago de batalha. Você jurou lutar pelo nosso povo, protegê-lo. E esses rebeldes, ela zombou, com puro ódio na voz, violaram isso. Queimaram o próprio povo vivo. Os curandeiros nunca entendem quem somos porque vivem seguros atrás de muros que protegemos. Aquele Somantuk não passa de um. Não quis dizer isso literalmente, disse Rish, interrompendo Neera. Neera inclinou a cabeça para trás e estreitou o olhar. Você sempre leva tudo ao pé da letra. Sempre. Rish desviou o olhar, voltando a contemplar o céu estrelado. Rish, o que foi? Neera segurou seus cotovelos, movendo-se ao redor dele e tentando encontrar seu olhar, mas ele se recusou a olhar para baixo. Fale comigo. Eu não sou como todo mundo, disse ele, com o coração acelerado a cada segundo. Eu sei disso. Nunca fui como todo mundo, não importa o quanto eu tenha tentado. Nunca fui como Kalen ou Dan, nunca sabia o que dizer, sempre tive dificuldade em enxergar coisas que eles achavam óbvias. Perdi a conta de quantas vezes eu disse ou fiz algo errado e todos me olharam como se eu fosse. Todos, menos Kalen e Dan, e você, e Garramon e Magnus, e Anila. Eu não. Com os corpos de antes, eu. O irmão Tuk está certo. Neera ergueu a mão e pressionou-a contra a bochecha de Rish, obrigando-o a olhá-la. A olhar para a chuva que escorria do capuz de sua capa, rolando sobre sua pele macia, mechas de cabelo encharcadas. Seus olhos o encaravam com um olhar que se recusava a deixá-lo desviar o olhar. Rish, você não vê as coisas da mesma maneira, e eu nunca gostaria que visse. Você é gentil, atencioso, altruísta, corajoso e forte. Você passa horas, ou até dias, pensando em coisas que os outros esquecem num instante. Você dedica tanto cuidado e atenção a tudo que faz. Você é completamente você mesmo e nada mais, e eu amo isso em você. Mas eu só. Ele não sabia como organizar as palavras em sua mente e traduzi-las para os lábios. Sua língua se enrolava toda, mesmo quando tentava. Olhe para mim. Ela colocou a outra mão na bochecha oposta dele, puxando um pouco mais para perto. Você entende por que andamos em volta dos cadáveres? Ele assentiu. No começo não, mas agora sim. Precisei pensar bastante. A chuva ajudou. A chuva sempre me ajuda a pensar. Ainda não tenho certeza se concordo, mas entendo. Então você não sabia, mas aprendeu e agora sabe. Sim. Você me repreenderia por não saber algo que lhe era óbvio. Me consideraria inferior? Bem. Você não faria isso, disse ela, interrompendo. Eu sei que não faria, porque nunca fez. Então, por que você faz isso consigo mesmo? Você deveria ser cobrado por um padrão mais elevado do que o meu? Eu não sou capaz. Não, não é nada disso. Neera enxugou a chuva dos olhos com o ombro. Rish, o irmão Tuk é um idiota arrogante que pensa ser ungido pelo próprio Salvador. Você é muito melhor que ele. Você entende que existem coisas que você não sabe e está sempre disposto a aprender. Eu te amo, tanto por quem você é quanto por quem você não é. Amo como você se perde nos mínimos detalhes e como parece desenvolver uma nova obsessão a cada 2 dias, ou a cada 2 horas, como aquela cabra em Al-Nasla. Na verdade, descobri a resposta para isso pouco depois de Unain,
disse Riste com um toque de orgulho. A resposta para quê? Como a cabra chegou ao topo das caixas em Al-Nazla? Você sabia que as cabras são escaladoras incríveis? No livro de Marukatir, Guardiões da Montanha, há desenhos de rebanhos inteiros de cabras encostados nas laterais de penhascos íngremes, aparentemente flutuando no ar. Foi realmente fascinante. Eu até pedi para Marin, a bibliotecária, guardar o livro para mim, para que eu pudesse te mostrar quando voltarmos. Ela não é tão minuciosa quanto Gaut, mas... Espera, você disse que me ama. Neera pressionou a testa contra a camisa encharcada de Riste e levou as mãos até a capa dele. O que ele disse de errado? Após um instante, ela riu. Só você, Riste Avel. Só eu o quê? Só você mesmo para fazer um monólogo inteiro sobre a habilidade das cabras em escalar antes de perceber o que eu disse. Ela afastou a testa do peito dele e olhou para cima. Sim, eu te amo. Sua expressão ficou séria. Mas se você contar para alguém, eu te mato. Riste sorriu, roçando a mão na bochecha dela. Não, falando sério. Se você contar para alguém, eu te empurro de um penhasco. Houve um breve momento em que Riste não conseguiu discernir se ela estava falando sério ou não. Neera nunca fora de demonstrar afeto abertamente, ao contrário da mãe de Riste, que era exatamente o oposto, mas Riste gostava disso. Ele era muito parecido com Neera. À noite, o conforto dela aquecia seu coração, mas, em geral, apenas a presença dela já lhe bastava. Só de saber que ela se importava com ele e que ele se importava com ela. Estou brincando, Riste. Mais ou menos. Acho que também te amo. Como frequentemente acontecia, Riste percebeu que havia escolhido as palavras erradas logo depois de as ter pronunciado. Embora não tivesse certeza do porquê de terem sido as palavras erradas, ele percebeu pela expressão de boca aberta e olhos semicerrados no rosto de Neera. Você acha? Bem, eu... É melhor você ter uma explicação muito boa para isso. Riste procurou as palavras certas, tentando repassar mentalmente os inúmeros cenários em que poderia dizer a mesma coisa de forma errada. Não sei como é amar alguém. Sei que meu pai é um homem de poucas palavras, não tão poucas quanto eu, mas ainda assim poucas. Ele podia passar o dia sem dizer mais do que 3 frases, cuidando das abelhas, verificando o hidromel, assando pão. Sempre o achei mais difícil de decifrar do que a maioria, e nunca achei ninguém fácil. Ele não sorri muito, nem franze a testa muito, o que não ajudava. Sorrisos e carrancas são os mais fáceis. Sorriso, felicidade. Franzir a testa, tristeza ou raiva. Suspiros são realmente difíceis. Há tantos motivos para suspirar. Riste, é melhor que isso tenha algum fundamento. Sim, desculpe. Não importa o quão longo tenha sido o dia ou o quão quieto ele tenha estado, meu pai sempre sorria quando via minha mãe. Ela é tudo o que ele não é, animada, quase animada demais, extrovertida, entusiasmada até de manhã, e nunca para de falar. Mas quando ele a vê, é como se tudo desaparecesse e todas as palavras que ele não disse durante o dia jorrassem de sua boca. Ele ri, sorri e se torna quase outra pessoa. É como se ele só fosse ele mesmo perto dela. E eu acho que isso é amor, porque se isso não é amor, eu realmente não sei o que é. E é isso que você faz comigo. Então eu acho que te amo, mas tudo depende da definição da palavra. Então, se meu pai ama minha mãe, então eu te amo. Neera olhou para Riste, os olhos brilhando, os lábios pressionados suavemente. Ele não se lembrava de tê-la visto em silêncio por tanto tempo. Eu disse algo errado. Não. Ela balançou a cabeça levemente, os lábios se curvando nos cantos da boca. Inclinou-se e o beijou, passando os dedos pelos cabelos na nuca dele. Essa foi uma ótima explicação. São lágrimas ou chuva? Perguntou ele, enxugando as gotas que escorriam debaixo dos olhos dela. Lágrimas, seu idiota. Não era minha intenção te deixar triste. Não estou triste, disse ela, rindo. Droga, Riste. Ela pousou as mãos nas bochechas dele mais uma vez. Você é a pessoa mais distante de um monstro que este mundo já viu. Garramon observava Riste e Neera através da abertura na tenda de comando. Ele jamais os imaginaria juntos, mas ela preenchia as lacunas nele, e ele nela. O mesmo acontecerá com Garramon e Fulia anos atrás, até que ele a afastou, até que fez uma escolha que o definiu. Uma escolha da qual se arrependeu até hoje. Irmão Garramon. 2 vozes em uma só falaram ao mesmo tempo, sobrepostas uma à outra. Azin aproximou-se dele, com a perna de um coelho na mão direita,
da qual restava pouca carne, ou osso. Que a luz do Salvador esteja sobre você, Azim. E sobre você. Azim inclinou-se para a esquerda e olhou para Neera e Riste. Estranho, não é, como este seu mundo funciona. Não faz muito tempo que o trouxe à sua porta. O escolhido olhou de Riste para Garramon. Azim sempre fora diferente dos outros arautos, sempre mais intrigado pelo plano mortal, sempre curioso. Você está apegado a ele. Garramon lançou um olhar para o escolhido, fitando seus olhos negros e profundos, e depois voltou a atenção para Riste e Neera. Ele sempre será meu aprendiz. Azim sorriu, se é que se podia chamar aquilo de sorriso, seus lábios lutando para sustentar o gesto. Sua sentimentalidade também é algo curioso. Gostaria de saber mais sobre ela. Perdoe-me se esta pergunta for muito direta, mas por que você voltou? Adoro perguntas em todas as suas formas, irmão Garramon. Respostas não existem sem perguntas, e eu anseio por respostas. E é isso que me traz aqui. Sim, Efialtir me ordena isso, mas minha curiosidade sobre este mundo permanece insaciável. E agora, posso explorá-lo em um corpo mais adequado ao seu propósito, um corpo moldado para minha alma. Azim estendeu os braços, admirando as marcas rúnicas e as tatuagens azuis em espiral que adornavam sua pele. O escolhido não se preocupou em trocar de roupa por outras secas. Não se preocupe, disse Azim, arrancando o último pedaço de carne da perna de coelho e jogando os restos do osso no chão da tenda. Eu manterei em segurança, como o arauto pediu. Azim saiu da tenda caminhando para a chuva, abrindo os braços e inclinando a cabeça para o céu. Riste e Neera já tinham ido embora, provavelmente de volta aos seus catres. Garramon observou Azim desaparecer na noite. O que o escolhido queria dizer? Fanny havia pedido a Azim para vigiar Riste. Por quê? A preparação de Riste para o teste tinha sido mais do que promissora, mas ter um dos escolhidos de Efiatutir vigiando era algo estranho. Seu velho amigo sempre trabalhará dentro dos limites de sua própria mente, mas Garramon havia notado isso ainda mais ultimamente. Garramon ficou surpreso quando Fanny optou por não acompanhar o exército pessoalmente. Com 10.000 soldados de infantaria, um contingente completo de magos de batalha, a Guarda Negra de Taia Tambrel, o Primarca Toura, 10 dos escolhidos de Efialtir e os reforços de Elkenrim e Merchantes Rite, não importava o que os aguardasse na fortaleza rebelde. Mas ele vira a fúria nos olhos do velho amigo, o fervor de batalhas passadas. Fanny deveria estar lá com eles, mas, como sempre, Fanny tinha planos dentro de planos, complexos e intrincados. E Garramon tinha certeza absoluta de que o irmão Pernil desempenhava um papel central nesses planos. Fanny nunca tivera nenhuma simpatia especial pelo homem, mas agora Pernil estava sempre por perto. Quando Garramon retornasse à cidade, descobriria a verdade sobre tudo. Passará tempo demais confiando cegamente e sofrerá por tempo demais. Com a partida de Azim, Garramon juntou-se aos outros junto à fogueira. A conversa girou principalmente em torno dos dias restantes da marcha, provisões, fadiga e o plano de ação para quando chegassem às montanhas Firnin. Garramon contribuiu pouco, limitando-se a bebericar lentamente uma taça de vinho e a observar o irmão Tuk. O homem o viu observando, mas Garramon não desviou o olhar. Solman havia dito algo mais cedo naquele dia, algo que lhe martelava na mente. Você tem um talento especial para orientar os jovens. Acha que este se sairá melhor? Havia algo na maneira como ele disse aquilo que arrepiou os pelos da nuca de Garramon. Algo que ele não conseguia esquecer. Assim que a conversa se dissipou e se desfez em assuntos triviais, Garramon se despediu, deixando Taia, o irmão Almac e alguns generais ao redor da fogueira, e saiu para a chuva, puxando o capuz. A lama grudava em suas botas, poça se formando nas depressões onde muitas pegadas se sobrepunham. Fazia muito tempo que ele não via uma chuva tão forte, e, claro, ela havia chegado justamente quando o exército partirá de Berona. Ele caminhou lentamente pela enchente, passando por fogueiras quase apagadas e soldados correndo de um lado para o outro, segurando lençóis e capas sobre a cabeça. Sabia para onde ia, mas não tinha pressa. Tinha tempo. Enquanto caminhava, o som de passos e respirações ofegantes chegava aos seus ouvidos. Não eram soldados se movimentando na chuva. Os sons eram controlados demais, medidos demais e repetitivos. Em poucos instantes, ele soube exatamente o que estava ouvindo. Ele soltou um suspiro, balançando a cabeça enquanto caminhava em direção aos sons. E, com certeza, ao virar a esquina contornando uma tenda que não poderia estar montada em pior estado, viu Riste parado na chuva, com os pés afastados na largura dos ombros, na primeira postura da forma 2, movimento 3. A chuva caía torrencialmente sobre o jovem mago,
ricocheteando em sua capa e no aço em suas mãos enquanto ele executava os movimentos com fluidez, completamente alheio a tudo ao seu redor. Jamais na vida de Gahamon, talvez com Fanny como única exceção, ele vira alguém com tamanha dedicação inabalável. Quando Rist se dedicava a algo, o jovem se tornava o próprio ferro. E, assim como com Fanny, a dedicação de Rist era recompensada com um ritmo de progresso inalcançável para os inconstantes. Gahamon ficou de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas, observando. Rist percorreu todas as 14 formas, repetidamente. Pensei que você tivesse ido dormir. Gahamon saiu para o campo aberto, erguendo uma sobrancelha para Rist. O jovem completou seu movimento, finalizando com a lâmina totalmente estendida em um golpe mortal. O aço sequer tremeu. Eu pratico todas as noites antes de dormir. Era uma constatação. A chuva nem sequer foi levada em consideração. Eu sei. Era estranho sentir tanto orgulho de um jovem que não era seu próprio filho, e ainda assim, era exatamente isso que Gahamon sentia. Admiro sua dedicação, Rist. Mas você vai acabar morrendo aqui na chuva. Exaustão e ossos gelados não combinam. Foi o que Neera me contou. Rist recolheu o braço que segurava a espada e endireitou-se. Desculpe-me pelo que aconteceu antes. Falei sem pensar e eu. Você não tem nada pelo que se desculpar. Gahamon ergueu a palma da mão aberta. Você questionou uma ordem que merecia ser questionada. Nada mais, nada menos. A bem da verdade, acho que os homens e mulheres deste exército encontraram força naquilo que viram. Acabaram de presenciar rebeldes atacando Berona, matando cidadãos inocentes, matando seus irmãos e irmãs que protegiam a cidade. Acho que a visão de refugiados massacrados enquanto fugiam para um lugar que consideravam seguro só deve ter alimentado ainda mais a fúria deles. Mas é uma ordem de Taia, e eu confio nela. Não quero ouvir mais nada sobre isso, entendeu? Sim, Exarca. E Rist, volte para a tenda, tire essas roupas, seque-se e descanse um pouco. O cerne da sua discussão anterior era sobre exaustão. É um pouco hipócrita se esgotar dessa forma. Gahamon não achava necessário dizer a alguém para tirar as roupas molhadas e se secar antes de se deitar. Mas às vezes Rist levava as coisas um pouco ao pé da letra, e Gahamon aprenderá a ser explícito em suas instruções. E seque a espada, para que não enferruje. Rist encarou Gahamon por um instante, depois inclinou a cabeça, gotas de chuva escorrendo de seus cabelos e pelo rosto. Nos veremos ao amanhecer, antes de marcharmos para continuarmos sua canalização. O jovem inclinou a cabeça mais uma vez antes de voltar para sua tenda. Dito isso, Gahamon partiu em direção à tenda que sempre fora seu destino. Não demorou muito para que a encontrasse. 2 guardas com o leão rugindo em suas couraças estavam na entrada, iluminados por velas. Ótimo, o homem ainda estava acordado. Os 2 guardas se endireitaram quando Gahamon se aproximou, pressionando os punhos cerrados contra o peito. Exarca. Seu turno terminou. Com licença, senhor. Seu turno terminou, soldado. O irmão Tuk disse que não precisa mais da sua presença. Pode se recolher para dormir. Deixei um barril de vinho etrusco, junto com pedaços frescos de cordeiro e cobertores limpos na tenda da cozinha. Um agradecimento pela sua compreensão. Diga ao Melda que o exarca Gahamon Kalininho enviou. Você será bem cuidado. Os 2 homens trocaram um olhar hesitante, que aos poucos foi substituído por um olhar de compreensão. Se o Alto Ardente assim o exigir, disse um dos guardas, inclinando a cabeça. Sim, ele faz. Os guardas deixaram Gahamon sozinho diante da entrada da tenda, com aroma de sálvia queimada vindo de dentro. Velas pendiam em pequenas tigelas de ferro ao redor da tenda, 2 em cima de uma longa mesa de madeira à direita, ao lado de uma terceira em uma tigela que exalava fumaça branca. O Alto Ardente Solmantuk estava de braços cruzados, com uma taça de vinho na mão e manchas vermelhas nos lábios. Ele olhava para um livro-razão aberto sobre a mesa, com a testa franzida. Levou um instante para Tuk notar Gahamon, mas quando fez, sua expressão mudou de surpresa para cautela. Gahamon, o que você está fazendo aqui? Onde estão meus guardas? Receio que eles tenham o mesmo gosto por vinho que você. Gahamon caminhou lentamente, examinando a tenda. Pelo menos 3 tapetes finamente tecidos adornavam o chão, com vibrantes tons de vermelho, dourado, prateado e preto. 2 pesados baús com detalhes em ouro repousavam aos pés da cama de madeira, e pelo menos 6 cobertores grossos cobriam um colchão de penas. Parecia que o Alto Ardente jamais viajava sem seus luxos,
e Garramon faria bem em avisar Taya que talvez houvesse algum uso ineficiente do espaço em sua carroça. O que você quer, Garramon? Já é tarde. É mesmo. Isso tem a ver com o que aconteceu mais cedo. Tuk soltou um suspiro irritado, balançando a cabeça. Garramon assentiu, diminuindo o passo enquanto se aproximava do alto. Ardente. Não há nada para conversar, Garramon. Vocês são todos iguais. Frios e apáticos. Aquele garoto não é diferente. Vocês, magos de batalha, atraem esse tipo de pessoa. Não vou me desculpar. Não vim aqui para conversar, nem para pedir desculpas. Os olhos de Tuk se arregalaram com isso, e ele descruzou os braços, enrijecendo as costas. Se você voltar a falar com algum dos meus irmãos ou irmãs como falou hoje, eu o imobilizarei no chão e arrancarei sua língua com uma colher cega. E chamarei um dos seus companheiros para estancar o sangramento, pois a morte é rápida demais para uma doninha como você. Suas ameaças não me assustam. Eu respondo ao grande ardente e ao imperador, não a você. Você não tem poder sobre mim, Garramon. Você não é mais o árbitro, e mesmo quando era, Tuk deu de ombros. Lá estava de novo, aquele tom de voz, aquele olhar presunçoso e arrogante. Havia algo que Tuk sentia que tinha vencido, uma batalha que pensava ter conquistado, uma batalha da qual pensava estar a salvo. Estava enganado. Ah, mas eu tenho poder sobre você. Garramon se abriu para a centelha e puxou fios de ar, envolvendo-os na garganta de Tuk. O homem deixou cair a taça, o vinho derramou-se sobre o tapete de trama intrincada, as mãos bateram no pescoço, as veias saltaram, a pele ficou vermelha. Não se preocupe, disse Garramon. Não vou te matar assim. Uma criança poderia te dominar com a faísca. Garramon soltou o alto ardente, que caiu no chão, sufocando. Tuk se levantou, com os olhos cheios de fúria. Isso mesmo, irmão Tuk, sinta a raiva. Respire fundo. Tuk cerrou os dentes, rangendo-os, com as mãos em punhos cerrados, as vestes brancas manchadas pelo vinho derramado. Seu pedaço de merda arrogante. Vou relatar isso ao grande ardente, e ele ao imperador. Desabafe. Você sempre achou que era melhor do que eu, sempre achou que minha afinidade não valia nada além da sujeira sob seus pés. Se não fosse por sua língua tão enfiada no cu do Fanny, você não seria nada. É isso mesmo. Os lábios de Tuk se curvaram num sorriso, revelando seus dentes marcados de vermelho. Quem venceu no final? Garramon. Desculpe, irmão Tuk, mas não entendi. O que você ganhou? Os olhos do alto ardente se arregalaram quando ele percebeu que havia falado demais, o vinho deixando ousado demais. Não se preocupe. Eu já sabia. Garramon deu mais um passo à frente. Eu só precisava ter certeza absoluta. Eu não sei do que você está falando. Ora, irmão. Você está se insultando. Sabe exatamente o que quero dizer. Foi você quem sussurrou no ouvido do meu filho, você quem lhe deu a carta para entregar aos rebeldes e você quem contou sobre a traição dele. Eu não fiz nada disso. A voz de Tuk era firme e constante, mas seu corpo o entregou. Ele engoliu em seco. Deu um passo para trás, as mãos tremendo, o olhar buscando uma saída. Seu filho fez o que fez, Garramon. Aceite. Sim, você fez, Tuk. Você não tem provas. Seu tom ficou mais ríspido, seu rosto vermelho. Não preciso de provas, disse Garramon, dando de ombros. Naquela época, eu precisava. Você ocupava uma posição muito importante para que eu simplesmente lhe cortasse a garganta. Eu precisava de evidências para apresentar a Fanny. Mas admito, Tuk, você é um homem inteligente. Você acobertou bem seus rastros. O jovem que você contratou para entregar Malin o traiu, mas não viveu o suficiente para que suas palavras chegassem a outros ouvidos além dos meus. Ele bateu com o dedo na longa mesa, continuando a se mover para frente. Achei que tinha te pegado. Mas aí comecei a me questionar. Será que eu estava obcecado? Será que eu estava errado? Será que o homem só me deu o primeiro nome que lhe veio à cabeça para salvar a própria pele? Tudo em mim dizia que era você, mas toda vez que eu achava que tinha encontrado algo para provar essa teoria, tudo desaparecia. Eu não conseguiria viver comigo mesmo se tivesse matado um inocente. Então, durante todos esses anos, fiquei na dúvida, mas me contive, até esta noite. Você vacilou, irmão Tuk. Não é sua culpa. É culpa do tempo. O tempo nos torna complacentes, nos faz sentir seguros.
Você não encontrou provas porque não é verdade, Garramon. Tuk recuou hesitante em direção à mesa, esfregando a garganta. Eu jamais faria isso. Garramon sorriu para ele e olhou para a sálvia queimando na tigela. Sabe, eu me lembro, antes da libertação, quando tivemos uma discussão. Você se lembra? Já tivemos muitas discussões. Mas sempre foi assim. Magos de batalha e curandeiros, duas faces da mesma moeda. Garramon balançou o dedo, aproximando-se ainda mais. Não, não, desta vez foi diferente. Estávamos bêbados, você mais do que eu, assim como você está agora. Você queria que os prisioneiros da campanha de Lyonin fossem entregues aos curandeiros. Lembra-se agora? Não acho que... Não me soa familiar. Você compareceu perante o conselho argumentando que, se os prisioneiros pudessem ser usados como espécimes para estudo, a compreensão dos curandeiros sobre o corpo vivo poderia atingir novos patamares. Garramon passou o dedo pela borda da mesa, limpando as cinzas da sálvia queimada. Eu mesmo estava na câmara naquele momento, fornecendo relatórios sobre a crescente ameaça Urak perto de Kael Duin. Alvira o chamou de monstro e, se bem me lembro, mandou você apodrecer no vazio. E quando Folan pediu mais opiniões, eu dei a minha. Você não gostou muito. Você me confrontou no salão principal durante o banquete naquela noite. Jogou uma taça de vinho em mim. E então me disse que eu me arrependeria do que disse, que eu lamentaria aquele dia. Bastante dramático. Você tinha um olhar. Garramon girou a mão no ar como se tentasse encontrar o pensamento. Essa arrogância misturada com superioridade. O mesmo olhar que você tinha hoje quando falou com Riste. E depois, quando entrei nesta tenda e falei do meu filho, vi o mesmo olhar. Garramon se moveu até ficar ao alcance do braço do irmão Tuk. Para crédito do homem, ele manteve sua posição, embora, a julgar pela maneira como sua mão batia no quadril, Tuk estivesse exigindo toda sua determinação para fazê-lo. O homem engoliu em seco novamente. Eu sei que foi você. Depois de todos esses anos, eu sei. E não vou deixar você fazer com o Riste a mesma coisa que fez com a Malin. Não vou deixar você entrar na cabeça dele. Manipulá-lo, quebrá-lo e fazê-lo pensar que ele é inferior, que precisa da sua aprovação. Você é um verme arrogante que se agarra a qualquer lado que ache que vai vencer. Você fica aí julgando os outros, mas Alvira estava certa, o monstro é você. Garramon sustentou o olhar de Tuk, esperando, observando. Um animal encurralado sempre atacava, e Garramon precisava ter certeza. Ele não mataria um homem inocente. Garramon. Recobre a consciência. Nada disso é. Tuk interrompeu a frase, pegou a centelha e lançou fios de ar no peito de Garramon, tentando então fugir. Os fios fizeram Garramon recuar um passo, mas pouco mais. Ele socou o estômago do irmão Tuk. O homem se curvou, tossindo e agarrando o estômago. Garramon o pegou pela nuca e o jogou no chão. Para onde você pensava que estava correndo? Não há lugar onde você possa se esconder de mim. Afinal, eu sou o árbitro. Levante-se. Tuk girou e abriu a tampa do baú mais próximo, revelando uma longa adaga dourada com um receptáculo de essência engastado no cabo. Ele saltou de pé e desferiu um golpe no braço, pescoço e peito de Garramon. A cada movimento, Garramon mudava de posição, permitindo que o homem cambaleasse como um idiota desajeitado. E quando sentiu Tuk tocando na pedra preciosa, Garramon agarrou o pulso do homem e o puxou para trás com força, apanhando a adaga com a outra mão. Ele virou a lâmina, admirando-a. Há algo de irônico em um curandeiro sacar uma adaga contra um mago de batalha. Mas, pensando bem, você sempre foi uma cobra. Garramon bateu com a testa na ponte do nariz de Tuk, conseguindo um belo estalo, com sangue jorrando enquanto o homem cambaleava para trás, caindo aos pés da cama. Levante-se. Vou te dar uma última chance. O homem grunhiu e cambaleou para frente, apertando o nariz que sangrava. Você não vai se safar dessa, Kalinin. Não vai. Já se passaram 400 anos desde o fim da guerra, Souma. Eu poderia cortar sua garganta e enterrá-lo debaixo desta tenda, e este exército seguiria em frente sem fazer uma única pergunta. Vamos, sou só eu que estou entre você e a sua saída desta tenda. Tuk apertou o nariz uma última vez antes de se lançar contra Garramon. Ele arrancou uma tigela de ferro da mesa e a arremessou pelo ar. A tigela ricocheteou no braço erguido de Garramon, respingando cera quente em seu rosto e camisa. A dor não era nada comparada ao fogo que ardia em suas veias. Ele se esquivou de um soco de Tuk e, em seguida, o atingiu no nariz já quebrado. Enquanto o homem uivava,
Garramon agarrou a nuca dele e bateu seu rosto na tigela de sálvia em chama sobre a mesa. Tuk gritou e cambaleou para trás, tentando sacudir as cinzas quentes da pele. Garramon desferiu um soco nas costelas do homem e, enquanto Tuk se curvava, agarrou a nuca de Tuk e a puxou para baixo, em direção ao joelho que se levantava. Tuk caiu no chão, rolando de costas. Ele ofegou em busca de ar enquanto Garramon pressionava o joelho contra o estômago do homem. Se você se quer olhar para Richavel, Garramon agarrou as vestes de Tuk com os dedos e ergueu a cabeça e o peito do homem do chão. Eu queimarei seus olhos. Garramon acertou um soco no rosto de Tuk, fazendo com que a cabeça do homem batesse no chão, abrindo um novo corte logo abaixo do olho. Ele apertou os dedos com mais força e puxou o homem de volta para cima. Se você falar com ele, eu quebro suas pernas e o deixo nas terras queimadas. Garramon socou o nariz quebrado de Tuk com toda a força que tinha, a pele de seus nós dos dedos estalando com o impacto. A única razão pela qual não vou te matar é porque a morte é rápida demais. Garramon arrancou a adaga de Tuk do chão. Deixou a raiva transbordar, queimou em sua voz. Você corrompeu meu filho, o alimentou com mentiras e depois o traiu. Tudo para quê? Para me ferir. Para te destruir, cuspiu Tuk, com a cabeça pendendo para o lado e o rosto coberto de sangue. Para te ensinar o que é perder algo. Aqui está. O maxilar de Garramon tremeu e seus dedos apertaram o cabo da adaga. Onde Garramon pensava que encontraria uma fúria cega dentro de si, de repente encontrou uma sensação de alívio, de calma. Ele estivera certo todos esses anos. Ele estivera certo. Então você admite? Claro que sim. Você já sabia. Sabia naquela época e sabe agora. Você tirou meu filho de mim. O Alto Ardente balançou a cabeça, tossindo sangue. Não. Não. Você matou seu filho. Você tinha uma escolha e a fez. Tudo o que eu fiz foi tentá-lo. Ele foi quem mordeu a isca, e você foi quem brandiu a espada. Você o matou, Garramon. Não eu. Sim, eu fiz. Fiz a escolha errada e nunca mais cometerei esse erro. Jamais. Mas a minha culpa não anula sua, e eu sou quem está com a faca. Eu não vou te matar, Tuk. Obrigado, irmão Garramon. Um sorriso falso surgiu nos lábios de Tuk. Uma vida por uma vida e estaríamos todos mortos. Sinto muito pelo que fiz, de verdade. Sinto muito. Garramon assentiu com a cabeça e retribuiu o sorriso do homem. Você tem razão, uma vida por outra não serve para nada. Mas você me tirou meu filho, e agora eu preciso receber algo em troca. O quê? Tuk levantou a cabeça do chão, com os olhos arregalados. Garramon pressionou o joelho com mais força contra o estômago do homem e apertou a garganta de Tuk com a mão. Isso vai doer mais do que você pode imaginar. Garramon se abriu para a centelha, grossos fios de cada elemento fluindo por seu corpo. Ele os conteve, os saboreou e, em seguida, canalizou cada gota de poder em suas veias para o Alto Ardente. Tuk gritou, mas a mão de Garramon em seu pescoço silenciou. O Alto Ardente tentou resistir, mas sua força era como um fio de água perto da de Garramon. Ele se ergueu bruscamente, as veias saltando em sua cabeça e pescoço. E então Garramon sentiu a conexão do homem com a centelha se estilhaçar. Tuk se contorceu, seus dedos estalando e crepitando enquanto ele se debatia. Uma luz branca brilhou de seus olhos, ficando cada vez mais intensa até que o cheiro de carne queimada impregnou o ar e as órbitas oculares de Tuk se tornaram apenas cascas enegrecidas. O homem parou de se debater e gritar. Garramon não sentia prazer algum no que fazia. Sabia que era monstruoso. Mas pouco se importava. Somantuca havia se infiltrado na mente de Malin, convencendo-o a se voltar contra sua família e seus amigos, apenas para destruí-lo. Não havia dor no mundo que Garramon não infligisse a esse homem pelo que ele fizera a Malin. E Garramon não deixaria que o mesmo acontecesse com Riste. Riste, cuja mente já era mais frágil, já era mais vulnerável do que a de Malin jamais fora. As mãos de Garramon estavam tão sujas quanto as de Tuk, tão ensanguentadas. Ele sabia disso. Não havia redenção para as coisas que ele havia feito. Mas ele usaria aquelas mãos ensanguentadas para manter Riste a salvo. Ele não o decepcionaria como havia decepcionado seu filho. A chuva fria caía sobre o rosto de Garramon quando ele saiu da tenda, o cheiro de carne queimada ainda impregnado nele. Ao se virar e dirigir-se para seu próprio catre, Magnus emergiu das sombras entre duas tendas em frente à do Alto Ardente. Eu estava planejando fazer uma visita ao nosso amigo Soma. Magnus olhou para as gotas vermelhas que escorriam das mãos de Garramon. Você o viu?
Aparentemente, ele se esgotou, tentando acumular mais poder do que era capaz. Péssimo! Como ele está? Eu estava a caminho de buscar um curandeiro. Não gostaria de deixá-lo naquele estado. Você é um homem tão atencioso, Garramon Kalinin. Garramon fitou a noite, depois olhou nos olhos escuros de Magnus. Deixou a dor em seu coração transparecer em sua voz. Ele matou Malin, Magnus. Ele confessou. Foi ele quem traiu meu filho. Magnus apenas assentiu com a cabeça, a chuva escorrendo por sua barba negra. Ele soltou um longo suspiro. Algumas feridas não cicatrizam, temos que deixá-las sangrar. Venha. Trouxe um pouco de uísque Drifayenen. Depois, você precisa descansar. Buscaremos um curandeiro no caminho.